amigos, um grande abraço. É o Futebol em Rede de volta para você, Fábio Seródio, Luiz Carlos Quartarolo, e vamos direto ao assunto. E o assunto vai ser o Corinthians na abertura do programa. Quartarolo, na pesquisa que fizemos no nosso Facebook, o assunto escolhido foi se o Corinthians acertou ou não em demitir o Silvinho. O que você acha, Quartarolo? Um abraço, meu caro Fábio Seródio. Boa noite e bom fim de semana para todos vocês. Olha, eu diria o seguinte, antes do jogo contra o Santos, eu dizia, o Santos tem um time pior, mas tem um técnico melhor. O Corinthians tem um time melhor e o Silvinho no banco. Eu defendi muito o Silvinho, acho que todos nós temos condições de fazer alguma coisa na vida, todos começamos um dia, alguém nos deu a mão, nos ajudou, e o Silvinho também está começando. Só que eu acho que ele devia começar lá embaixo. Ele tentou pelo Lyon, depois tentou pelo Corinthians, talvez uma categoria de base, talvez um time do interior. Claramente ele tem boas ideias futebolísticas, mas ele não consegue colocar em prática. Então, eu acho que a culpa não é totalmente dele. Eu discuto muito a iniciativa do jogador em campo, né? Porque se não está funcionando, há jogadores profissionais ali, experientes, que deviam botar a bola debaixo do braço e falar, olha, o Silvinho falou uma coisa, não está dando certo, vamos resolver aqui, depois a gente discute com ele, vamos defender o nosso treinador. E jogador não faz isso, hoje em dia não faz isso, infelizmente. Mas realmente não dava mais para segurar. Tomou a virada, o segundo tempo o Santos, com um time muito pior que o Corinthians, dominou totalmente o jogo e já era uma tragédia anunciada, uma saída anunciada. A torcida vinha pressionando demais, a diretoria do Corinthians aceita a pressão da torcida, da organizada, principalmente, e daí sobrou para o Silvinho. Normal no futebol brasileiro, eu acho que nenhum clube deve ficar com aquele profissional que não está agradando, o Silvinho não agradava, e que venha alguém para salvar a pátria. Aí está difícil o nome aparecer. Bom, eu vou lembrar aos amigos que eu escrevi no nosso site, já faz desde quando o Silvinho foi o escolhido, que o Silvinho era uma aposta, ok? E essa aposta fazia parte de um esquema, digamos assim, de gestão do Corinthians, de muitos anos para cá. E essa aposta iria ganhar e um dia ia ser técnico do Corinthians. Acabou acontecendo. Acho que o Corinthians errou, não porque o Silvinho é ruim, errou porque o momento não indicava uma aposta, mas fizeram. O Silvinho, em 43 jogos, conseguiu 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, 48% de aproveitamento, que é um índice baixo para um time de ponta como o Corinthians. E isso certamente tem seu reflexo. Com relação ao próprio Silvinho, eu já dizia naquela época que o Silvinho precisava de um gestor de carreira, porque ele começou num lugar muito quente, que seria o Olympique de Lyon. Lá tem um manda-chuva forte, mas as coisas não são assim. É um time de médio porte para grande na Europa e os resultados não foram os previsíveis. Ele veio para o Corinthians é muito maior em termos de pressão do que o Lyon. E aí o que aconteceu? Faltou experiência ao próprio Silvinho. Acho que para o Silvinho já estava no limite também. A torcida pressionou? Pressionou. É verdade que o Duílio Monteiro Alves, que é um cara que eu tenho o maior respeito, gosto muito dele, do pai dele, da família dele, os caras são legais, mas eles escutaram a arquibancada. Eu já tinha dito também aqui que o Duílio era um cara que escutava demais. E aí tomou a decisão. Não acho que é um acerto de rotas, eu acho que é uma trombada no meio da estrada, e agora o Corinthians vai ter que se virar para encontrar uma solução. O problema, Quartarolo, é que os mesmos que pressionaram para a saída do Silvinho agora exigem um treinador experiente, um medalhão. Está fácil encontrar um medalhão no mercado, Quartarolo? Nomes existem. Tem o Renato Gaúcho, que até outro dia era o técnico do Flamengo, o sonho de muitos até para a seleção brasileira, para a vaga do Tite. Aí foi só tomar umas trombadas do Flamengo, perdeu a Libertadores, ou seja, levou o time até a final da Libertadores, mas no Brasil isso não serve. E o Renato Gaúcho já tinha sido tentado pelo Corinthians, foi esnobado pelo Renato Gaúcho, o Corinthians, né? A grande verdade é essa, ele estava esperando pelo Flamengo, plantou
a barraca dele em frente à Gávea, lá ficou esperando o Rogério Ceni cair. E, por outro lado, você pode pensar num Dorival Júnior, que nunca dirigiu o Corinthians, um Roger Machado. Falou-se no Vanderlei Luxemburgo, mas eu duvido que o Vanderlei volte a treinar o Corinthians. Você falou? Eu falei. Mas eu duvido que ele volte. O Mano Menezes, muito menos. Não, esse chance zero. Do exterior, eu acho que Jorge Jesus é um belo de um tubo de ensaio. O próprio Jorge Jesus teria dito hoje e só volta a trabalhar em maio. Em maio é o começo da temporada europeia, ou seja, então ele está esperando alguma coisa na Europa. Né? Não quer saber do Corinthians nesse momento. É outro que tem feito muito leilão e pouca inspiração. Não foi bem na volta a Portugal, é um técnico, na minha opinião, de segundo escalão na Europa, mas atualmente no Brasil, se falar português ou falar um pouco enrolado, já serve. Eu buscaria... Você sabe que o Cuca, né? O Cuca seria um treinador excepcional para o Corinthians. Ele disse que não quer trabalhar esse ano, mas o Cuca todo ano fala isso, acaba trabalhando e depois ele sai, né? Então, mas ele é um cara, com esse elenco que tem o Corinthians, eu acho que ele conseguiria fazer um belíssimo trabalho. Ele e o Dorival Júnior seriam os primeiros da minha lista se eu fosse presidente do Corinthians. Mas eu não sei se serão esses. Não, o Cuca, a bola da vez em qualquer situação Sim. O problema é que o Cuca é meio lelé. E aí, lelé da Cuca, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Com relação ao Jorge Jesus, Quartarolo, eu vou te explicar. Jesus não é bobo, não. Ele fez um contrato para sair do Benfica, em que ele recebe R$ 1.800.000 em dinheiro brasileiro, que é para todo mundo entender, para ficar em casa até o final da temporada. Ele não precisa fazer nada e ganha R$ 1.800.000 do Benfica. Ok? Está aí, ó, a solução para todos os aposentados brasileiros. Aí é lógico que ele não tem pressa alguma de ser crucificado em outra parada. O negócio dele é receber os R$ 1.800.000 de aposentadoria, entre aspas. É essa a situação. Agora, Quartarolo, esses mesmos que pressionaram o Duílio para mandar embora o Silvinho, e gritaram, e fizeram, agora querem a saída de mais um. Eles querem a saída do Roberto Andrade, que foi presidente do clube. Aliás, o Roberto Andrade que colocou membro, eu estou falando isso como uma crítica construtiva, colocou membro de torcida organizada no departamento de futebol, e agora a própria organizada quer a saída dele. Que coisa, Quartarolo! Você acha que sair o Roberto Andrade, que é irmão do Duílio, ok? Iria mudar alguma coisa no espetacular desempenho do Corinthians? Eu acho que aceitar a pressão de torcida organizada é a mesma coisa que você aceitar a chantagem de bandido. Se você aceitar, você fica na mão dele. Então, você tem, quando alguém faz uma chantagem com você liga para a polícia, sabe? A polícia resolve. Porque senão todo mês ou daí a pouquinho o cara volta para pedir mais, sabe? Porque a partir do momento que você aceitou a chantagem, estou falando em caso criminoso, você passou a ser conivente. Então o cara também tem você na mão. Se o Corinthians continuar abaixando as calças para a torcida organizada, daqui a pouco quem vai sair é o Duílio. Eles vão querer sentar na cadeira do presidente. Mas é óbvio. É claro, é claro. Então, não tem que dar bola para essa gente. Eu entendo que o Corinthians tem dado muita importância à sua torcida organizada, os outros clubes também. É um problema nacional que mais atrapalha do que ajuda, essa que é a grande verdade. E a torcida do Corinthians derrubou um treinador. Agora já acha que pode tirar o diretor, que pode tirar o vice-presidente, que pode vender o estádio, que pode tirar jogador. Quer dizer, não pode acontecer isso. O Corinthians tem que dar um basta nisso rapidamente. Roberto de Andrade foi um presidente vencedor no Corinthians, conhece o Corinthians por dentro. O Alessandro conhece o Corinthians, foi campeão do mundo, vestindo a camisa do Corinthians. Como diretor, ele vem fazendo um bom trabalho, na minha opinião. O Duílio era vice-presidente do Andrés, ou seja, o Duílio conhece o Corinthians, o pai dele era vice-presidente. O Roberto também, aliás, o Duílio era diretor de futebol. E o Duílio participou de todas aquelas contratações péssimas que o Corinthians fez. E o ano passado contratou jogadores de bom nível. Acho que com o que o Corinthians tem no elenco
dá para se recuperar, dá para fazer ainda uma grande temporada, até mesmo no Campeonato Paulista, e tem que parar esse negócio de achar que manda no clube. Agora, se o Duílio permitir, se a direção do Corinthians permitir, daqui a pouco a torcida organizada vai achar que pode cagar na cabeça do presidente. Aí é problema deles. Olha, conheço bem todo esse pessoal. Com relação ao Roberto de Andrade, sei que é uma pessoa limpa. Ele pode errar, pode acertar, isso faz parte do jogo, isso não tem nada a ver, mas é uma pessoa limpa. Conheço o Alessandro também, é um cara muito limpo. E aí, o Duílio também. O problema é que, às vezes, o cara começa a misturar as coisas na cabeça. Ser democrático não é ser anarquista. Então, ficar dando ouvidos para grupos especializados, eu não vou falar milícia aqui, pega mal, né? Mas grupos organizados. Aí o que acontece? Se você fica refém, é o que o Quartarolo falou. Eu acho o seguinte, que a torcida, eu não sou contra a torcida organizada, não, mas ela tinha que fazer aquilo que se propõe, ou seja, ir lá, apoiar, gritar, vaiar, e não ir no jogo quando tiver muito pé da vida. É assim que funciona. Torcida não é para distorcer. Torcida é para apoiar ou para criticar. Agora, se é para distorcer, aí já não é mais torcida organizada, é uma facção. E o Corinthians, como todos os grandes clubes do futebol brasileiro, tem facções infiltradas na política do clube. Infelizmente. Tomara a Deus, e eu falo isso com muito carinho, que essas pessoas todas não sejam vítimas de e-mails, de histórias mal contadas, que só surgem e são espalhadas apenas para destruir a reputação de qualquer pessoa. Eu acho isso uma covardia e já fui vítima disso também, muita gente sabe. Bom, Quartarolo, é o seguinte, sim, parece que a saída do Silvinho deu uma agitada também nos jogadores. O William volta, o Cássio já não tem mais Covid. Aliás, o Cássio não tem mais Covid depois da apresentação do Ivan. É umas coisas assim que... Pelo jeito, o Corinthians vai entrar com cara nova já no final de semana. Eu aliás, tem um detalhe aqui a respeito do interino, que é o Fernando Lázaro, que é o filho do Zé Maria. Um cara muito legal, muito bom, um cara que estuda, um estudioso, mas está começando a entrar naquele círculo vicioso de ser pau para toda obra e nunca ser reconhecido. Você acha que esse Corinthians vai estar com muita cara nova já nesse final de semana, Quartarolo? Cara nova, velhas conhecidas, né? Cássio, William, né? O Paulinho começando o jogo. Eu acho que você pode discutir o Silvinho, por exemplo, eu não entendi porque ele deixou o Paulinho no banco contra o Santos. Mas ele aguenta somente meio tempo, um tempo só. Então bota para jogar logo no início. É claro que é qualificar o jogo, qualificar o time. Era um jogador que poderia ter mudado a história do jogo. E depois do segundo tempo, se você está vencendo, até o Corinthians começou vencendo, mas não suportou, o Santos virou muito rapidamente. Mas pelo menos você, sabe, fez a coisa que teoricamente seria o mais certo. O William, não sei porque está descansando tanto, né? Porque está desde o ano passado. Deve voltar, joga muita bola, mas precisa explicar melhor. Será que ele não aguenta jogar? Será que ele trouxe algum problema? Departamento médico do Corinthians é muito competente. E sobre o Cássio, deixa de ser maldoso. Ele já cumpriu aqueles 5 dias, que agora é o protocolo, é o protocolar da Covid, e já deve voltar. E o garoto que jogou no lugar dele, o Donelis, né? Não teve culpa nenhuma nos gols. É um garoto ainda com muito futuro. O Ivan chegou. Eu acho que o futuro do Corinthians vai passar por esses dois. O Cássio é um goleiro histórico, é um goleiro extraordinário, tem muito que deu para o Corinthians, ainda pode dar, mas realmente a última temporada dele foi muito mal. Ele estava muito abaixo do que a gente espera. Tanto é que se ele fosse o goleiro do nível que ele era, talvez ele estivesse até brigando por seleção brasileira, ele que foi na última Copa como goleiro reserva, mas foi. Então você vê que ele está numa descendente, ele precisa se perceber disso rapidamente para voltar num nível bom e, quem sabe, até sair do Corinthians, ir para outro grande clube. A história dele é maravilhosa, mas que ele fez uma má campanha, teve uma má temporada no ano passado, teve. E talvez até por isso, né, saindo o Walter também, o Corinthians foi buscar jogadores que têm um futuro promissor. Tomara que esse futuro promissor se confirme. O Ivan é muito bom goleiro, pelo que a gente viu na Ponte. Vamos ver agora com uma camisa pesada como a do Corinthians.
E o menino lá é da escolinha do Zete, né? Então, sabe, se ele pegou tudo que o Zete pode passar, realmente vai ser um grande goleiro no futuro. Tomara que dê certo, o Corinthians estaria muito bem servido no gol. E também contrataram um altão lá, que anunciaram ano passado que o cara tinha 2 metros de altura, dava para pegar as coisas em cima do armário. Tomara que pegue bola, Mas né? esse não era para o basquete? Não, não, esse era o cara, era Ah, um goleiro lá. Um goleiro. pensei que era pivô, Bom, pessoal, é o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos para o Palmeiras, mas antes eu quero dar um recado para você. Aqui embaixo, no descritivo do programa, vocês vão encontrar o link da entrevista do Estevão Soares, que foi fantástica, muito legal. E nós até já estamos tentando marcar com ele aqui a parte 2. Assistam, clique no link, assista a entrevista do Estevão Soares, que você vai gostar muito, tenho certeza disso. Bom, Quartarolo, falando da Sociedade Esportiva Palmeiras, faltam 2 jogos para o fim de um trauma. O Mundial, Quartarolo. Você está otimista? Está feliz? Você está confiante com o Palmeiras, Quartarolo? Seródio, como brasileiro, eu sou santista, todo mundo sabe. Meu pai era palmeirista, minha família, muita gente é palmeirense, né? Seria legal o Palmeiras ganhar o Mundial. Primeiro, para acabar com essa historinha aí boba de torcida, mas faz parte, né? Também, se não ganhar, vou continuar a gozação, também faz parte, não é para levar tão a sério. O Palmeiras, com ou sem Mundial, continua sendo um time extraordinário, um dos maiores clubes do mundo. A história dele é maravilhosa, tem coisas maravilhosas do Palmeiras. O atual elenco do Palmeiras é um elenco muito forte, né? Tem que respeitar. Tanto é que é bicampeão da Libertadores e vai ao Mundial pela segunda vez consecutiva. Agora, é o tal negócio, né? O Mundial, o Tite falava em 2012, o próprio Muricy também em 2011, né? O primeiro jogo, né, para você tirar o selinho, é aquele que vai realmente dar a conotação da disputa. Al-Ahly ou Monterrey? Pelo que a gente observa à distância, vai dar Monterrey, que é um time que tem dinheiro, a Liga Mexicana é uma liga rica hoje, às vezes até tem clube mais rico que brasileiro, no caso, né? E fez grandes contratações. Tem dificuldades também, os mexicanos no Mundial, mas no último já chegou a vice-campeão, né? Que é o time justamente que eliminou no primeiro jogo o Palmeiras. Mas agora é um time que vai pegar o Al-Ahly e é favorito. O Palmeiras contra o Al-Ahly, contra o Monterrey, para mim seria favorito. Contra o Chelsea seria favorito, que eu entendo que o Chelsea vai ganhar do Al Jazeera. Dessa forma, amigo, aliás, Al Jazeera e Al Vai Hilal dar bomba lá, hein? vai jogar Al Hilal e Al Jazeera. Um dos dois vai pegar o Chelsea, mas contra qualquer um deles o Chelsea deve passar. O Chelsea tem um favoritismo, sim, mas eu acho que dá jogo. Não é aquela distância de Santos e Barcelona de 2011. A distância era muito grande. O Santos tinha até um bom time, mas não dava nem para comparar, até porque o Neymar, embora com a camisa do Santos, já era jogador do Barcelona. Então, o Barcelona jogou com 12, né? E era o Neymar, né? Porque se ele jogasse com 12, mas fosse apenas o volante lá, como é que chamava? O Adriano, o Adrianinho que não conseguiu jogar? O Adriano Pagodeiro lá. O Pagode, Adriano Pagode. Se fosse o Adriano Pagode, tudo bem, 12, mas o 12º... Mas era o Neymar, né? Que não estou dizendo que ele tirou o pé, mas que não jogou nada também, né? Aliás, ele teve chance de passar a bola para o Borges logo assim. Era uma indicação do futuro do jogador. Mas o problema, Quartarolo, mas eu vou torcer pelo Palmeiras, eu vou torcer para o Palmeiras ganhar. Eu também vou torcer. Aliás, hoje escrevi sobre o assunto. Se você quiser, visite lá no nosso link, lá o site futebolemrede.com.br, vai estar a minha opinião. Não acho que seria uma missão impossível. Não. Impossível não é, porque são 11 contra 11 num jogo de futebol, tudo pode acontecer. Mas tem que se reconhecer que o Chelsea é o favorito no eventual duelo final com o Palmeiras. O Chelsea está em ritmo de aventura, está jogando. A data FIFA ajudou aí o Chelsea a dar uma concentrada nesse novo objetivo, mas é um time que está rodando, enquanto o Palmeiras parou 30 dias por causa das férias e tudo mais, e tem uma série de problemas. Aliás, o Palmeiras também, além de se focar na competição, tem o aspecto físico como um adversário nessa competição de tiro curto, tem também a questão emocional. Imaginem só a cabeça do jogador do Palmeiras quando, se eventualmente o Al-Ahly, né? Al-Ahly, é isso?
Awali. Parece aquele brinquedinho da Disney. O Awali aparecer na frente do Palmeiras. Não é o Oli, é Awali. Ou então o Monterrey, que também o Palmeiras perdeu para o time mexicano na abertura do campeonato do ano passado. Quer dizer, o emocional vai contar muito. Acho que não é uma missão impossível, mas torcerei para o Palmeiras sim, porque se o Palmeiras for campeão, ajuda muito o futebol brasileiro. Aliás, seria uma quebra de tabu, porque o último time que perdeu para o Sul-Americano foi exatamente o Chelsea para o Corinthians. Ia ser muito legal para o futebol brasileiro. Só que o Palmeiras... Tem mais uma coisa, né, Seródio? Acho que até que você vai falar sobre o time. Não, falar sobre os problemas que o Palmeiras está enfrentando, porque parece que ninguém tinha notado. Tem um negócio aí chamado pandemia que está rolando. E aí o goleiro, o Vinícius, lá, já teve, o Vinícius Silvestre já foi pego no teste de Covid nos Emirados. O Piquerez, o Gabriel Veron, estão tentando se recuperar. O Palmeiras tem até domingo para dar a relação oficial aí para a competição. Puxa vida, Quartarolo, tá certo que é difícil de controlar, mas aí os caras treinam no avião com um cara que estava com Covid. Meio estranho. Será que não testaram o cara antes? Olha, primeiramente, Seródio, pelas informações científicas até que temos, eu não sou cientista, eu busco informação com quem sabe do assunto, né? Mais do que eu. Às vezes, por causa da vacina, hoje muita gente não tá se manifestando em termos de infectar ou desinfectar, coisa parecida. Então, às vezes, você pode até conviver com alguém que está infectado e não pegar. Realmente, você tem razão, o cara foi para lá, inclusive o Verón e o Piquerez jogaram contra o São Bernardo no sábado e fizeram o teste no sábado. Então, a pergunta é a seguinte, eles conviveram no mesmo jogo com jogadores do São Bernardo e no vestiário, no campo, também com jogadores do Palmeiras. É claro que estava ao ar livre, mas houve uma hora de confinamento. Então, tudo isso você tem que colocar na mesa. O Silvestre, o terceiro goleiro, não deve ser inscrito para o Mundial, porque pelo protocolo não dá tempo de recuperar, infelizmente, é um garoto legal. Quanto aos outros dois, o Verón, se o Verón acabar não sendo inscrito por causa disso, ok, o Verón é uma promessa que está sendo esperada há 2 anos e que ainda não eclodiu. É um verão que nunca chega. O ainda estamos no inverno. Chegou. Ainda é invernon. Agora, o Piquerez faz falta, porque, pelo que o Jorge jogou nos últimos 3 jogos, o Palmeiras está sem lateral, está a pé. Antes tinha o Vitor Luiz, que era mais ou menos, mas pelo menos ele jogava. O Jorge tem jogado mal. Está jogando muito mal. Isso é preocupante. O Palmeiras tem 2 problemas a resolver. Primeiro, o Luiz Adriano, que agora já acertou lá com o time da Turquia, rescindiu o contrato, ok, não ia ficar mesmo, mas o Palmeiras não conseguiu trazer um centroavante de alto nível de ofício. Está improvisando o Rony. O Rony, de vez em quando, tropeça na bola. Corre. Ou seja, um jogador desse tipo pode, inclusive, decidir virar herói também no Mundial. Ele é meio iluminado. Mas ele é um Mirandinha dos novos tempos. Ele corre mais que a bola. É grosso, mas é o que tem no momento. E a lateral esquerda é um problema. Numa dessas, eu acho até que, se não jogar o Piquerez, se não for inscrito, eu acho que o Abel Ferreira já está pensando em jogar com 3 zagueiros, fazer uma outra formação, o Scarpa pela esquerda, fechar um pouquinho mais, porque, olha, com o Jorge ele está a pé. Olha, eu desejo uma sorte muito grande para o Palmeiras na competição, uma competição de tiro curto. Já expliquei por que eu vou torcer para o Palmeiras, mas eu quero dar um recado para a Leiloca. Leiloca! Quem é Leiloca? Presidente. Que intimidade é essa, Seródio? Por favor, respeite a mulher. Leiloca, isso não é falta de respeito. Sim, Leiloca. Leiloca, é o seguinte, filha, no futebol, quando você está muito próximo da joia da coroa, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que estão acontecendo pelo caminho. O hotel é lindo, tem praia artificial, mas tudo isso que a gente acabou de falar, não sei se faltou um pouquinho de cuidado, mas tomara Deus que não, que seja apenas a minha ignorância falando do assunto. Quartarolo, vamos mudar para o Santos. Só completando, viu, Seródio, para não passar batido, né? Porque a gente falou tanto e eu esqueci de completar a informação que eu ia dar, né? O Matheus Silvestre, o goleiro, né? Vinícius Silvestre, na verdade,
Ele fez uma contraprova e deu de novo positivo, por isso que ele não vai ser inscrito no Mundial. Já está fora. Chamou o Matheus, então isso já está configurado. Azar do Vinícius Silvestre, mas ele vai continuar por lá. Uma dessas está no elenco também, mas não vai ser inscrito no Mundial, não. O Palmeiras tem até domingo para confirmar 23, sendo 3 goleiros. Eu falei isso, Quartarolo. Eu sei, estou repetindo só para confirmar, porque a audiência é rotativa. Então vamos falar do Santos, porque todo santista que eu conheço saiu da tumba e agora já está todo pavonado porque venceu o Corinthians. O Santos conseguiu um ótimo resultado, nós vamos falar isso, mas o Santos continua correndo atrás de reforços recentemente, até momentos atrás aí, tentou o Luan. Não é o do Corinthians, ok? O Luan do Corinthians continua adormecido. Esse é o menino maluquinho, aquele do Atlético Mineiro, que ficou sem time e tal. E aí, a postura do Santos é essa. Não tem dinheiro. Então, eles estão atrás de jogadores que possam assinar um pré-contrato, porque estão com um contrato encerrando em outro clube, ou que já estejam desvinculados da sua equipe. É esse o mercado do Santos. É uma solução, Quartarolo, pelo momento que o Santos vive financeiro, porque dentro de campo o Santos conseguiu lá o seu milagre de bater o Corinthians na Arena do Corinthians. Essa é a solução que o Santos tem que buscar? O problema do Santos é a necessidade urgente de ter alguém mais no elenco, mas aí é emergência, não é nem projeto. A única coisa boa nisso é que o Santos, pela primeira vez, e vários clubes deviam fazer isso, está olhando para a folha de pagamento. Eu posso pagar isso, não posso. Então, o Edu Dracena vinha negociando, pela informação. Quando não chegou naquilo que o Santos podia pagar, o jogador queria mais, o Santos recuou, saiu da negociação. Até porque é o Luan, não é o Pelé, não é o Ibrahimovic, não é o Messi. Era um jogador que ajudaria. Mas já é um jogador que está também na descendente, então não tô desmerecendo o Luan. Claro que ele chegaria e jogaria do Santos. Até o menino lá que entrou no segundo tempo, o Marcos, como é que chama ele? Poxa, esqueci o nome, rapaz. Tô velho mesmo, hein? O jogador que entrou no segundo tempo, o baixinho, que revolucionou o Corinthians, acabou com a defesa do Corinthians, que é um jogador médio, Marcos Leonardo? Não, Marcos Leonardo foi o artilheiro. Foi outro lá que entrou. Entrou o baixinho lá, como é que chama ele? Vou lembrar. Já alguém lembra a gente aí. É um jogador que jogou no São Paulo, jogou lá no Sul. Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. Tá. O Luan é isso aí. O Luan não é muito melhor que isso, não. Teve uma boa fase no Atlético Mineiro, mas é isso aí. Então, cara, o Santos fez o certo. É um jogador médio que podia ajudar, mas não dá para pagar 500 mil, 400 mil e 300 mil mesmo para um jogador desse nível. Então, o Santos tem jogador igual lá na base que pode evoluir. Ainda não está no ponto, mas pode evoluir. Sem falar que venceu o Corinthians, a cabeça do Santos está mais erguida, alguns garotos ganham mais confiança, esse Marcos Leonardo já está mais confiante. E domingo é o Guarani em Campinas, né? Então aí é complicado. É um jogo para se prestar atenção, porque não adianta também ficar dormindo na vitória sobre o Corinthians. O Santos tem que jogar mais. Bom, eu acho inteligente essa postura do Edu Dracena de buscar no mercado soluções que sejam mais baratas. Mas eu temo, Quartarolo, quando se fala em futebol, eu temo o ICI, que é o Índice de Coincidências Incríveis. Isso acontece em todos os clubes do futebol. Quando a água bate na bunda, aí os caras acabam com essa história de pensar, de repensar a folha de pagamento, de conter gastos. E eu temo muito, com todo o respeito ao Santos instituição, o ICI, porque o Santos não tem um time para disputar título, não. O Santos tem um time para participar do campeonato. E se tiver muito azar, o ICI entra em campo. Desculpe, aliás, Quartarolo, gostou do chinês Ricardo Goulart? Ele não jogou, né? Ele só entrou em campo, tocou na bola algumas vezes. Eu acho até que chamou a atenção da marcação do Corinthians por isso, né? Mas realmente a estreia dele foi apenas para dizer que oficialmente ele entrou com a camisa 10 do Santos. Ele precisa melhorar muito fisicamente, o ritmo de jogo.
É claro que é um jogador, perto dos que o Santos tem, que vai jogar. Mas realmente não mexeu no jogo. Quem mexeu no jogo foram os garotos. Foi esse Marcos Guilherme que entrou no segundo tempo, que eu acho jogador médio também. Mas a verdade é que ainda não estreou magnificamente. É apenas mais um que está aí. Tomara que ele melhore. Aliás, ele precisa melhorar, né? Que há muita expectativa de que ele possa jogar mais do que jogou contra o Corinthians. Contra o Corinthians, ele foi apenas um cara na escalação. Estreou. Ah, tá bom, entrou em campo. Chinesinho lá, tal. Chinês. Jogou como chinês. Eu não quero dar nenhuma dica de esperteza para ninguém, mas o Santos, o marketing do Santos, que gosta de arrumar umas camisas diferentes e tal, precisava pensar uma coisa. A maior marca do Santos Futebol Clube é a camisa 10. Eu, se sou o Santos, camisa 10 eu dou para cara que surgiu lá na Vila. Por exemplo, o Paulo Henrique Ganso merecia 10. O Robinho, não pelos atos que cometeu na Itália, mas quando surgiu, merecia 10. O Diego merecia 10. Dá 10 para um estrangeiro, entre aspas, que o Ricardo Goulart brasileiro, resolveu conseguir aí uma segunda cidadania. Mas dar uma camisa 10 do Santos para qualquer um que chegue não é legal. Acho que deviam preservar essa marca de marketing do próprio clube. Por falar em marca de marketing, tem muita gente já falando que o Marcos Leonardo é um raio. É um raio? Acho que é afobação do pessoal, né? O pessoal está ansioso por ter mais um raio, por ter mais um jogador que resolva. Ele parece-me bom jogador, tem bons predicados, é marrento, né? Provocativo até demais pela idade que tem, pelo pouco que fez no futebol. É um jogador que demonstrou qualidade de finalização, já vem fazendo gols por aí, mas ele é nível do Caio Jorge, um pouco mais, um pouco menos, do Yuri Alberto. Se for isso, tá bom. Raio não, né? Raio acho que ainda não. Acho melhor não confiar em raio, porque se pega no lugar errado. Bom, por enquanto é um trovãozinho. Por enquanto é um... Vamos lá. Esse é o Santos Futebol Clube que está de cara nova em função da vitória diante do Corinthians. Tomara que ajude. O Carille é um cara legal pra caramba. Tomara que consiga acertar o time e que o Santos consiga mostrar no Campeonato Paulista a tradição da sua história. Não passar pelo sufoco que passou na temporada passada. Agora, Cortão, é a parte difícil do programa. Vamos ter que falar do São Paulo. Sim. Quartarolo, eu vi o jogo São Paulo e Bragantino. Acho que você também viu, pelo que eu percebi nas redes sociais. Independente do jogo, 1 ponto em 9 disputados é preocupante no São Paulo. É preocupante porque indica que a situação piorou em relação a 2021. O São Paulo passou um tremendo sufoco no Campeonato Brasileiro. Tem que mandar o Rogério Ceni embora. Não estou nem falando disso. Eu estou falando que a coisa está degringolando. Alguém precisa fazer um diagnóstico certeiro no São Paulo, porque, senão, a vaca vai para o brejo, Quartarolo. Você está preocupado com o São Paulo desse início de temporada? É o pior começo do São Paulo no Campeonato Paulista. Seroldi, eu não estava preocupado nem com o meu Santos, vou ficar preocupado com o São Paulo. Brincadeiras à parte. Mas o São Paulino está. Sim. Mas brincadeiras à parte, Seroldi, o negócio é o seguinte, né? O São Paulo joga mal, perde. E ontem jogou bem, perdeu também. Quer dizer, ele só perde. E outra, né? Eu lembrei do grande Rubens Minelli ontem, até escrevi isso, né? O Minelli me falou uma vez: a pior coisa para um treinador é parar um ídolo. Eu cheguei no São Paulo, diz o Minelli, tive que parar o Pedro Rocha, que era extraordinário, mas já não dava mais. Aí o Pedro Rocha tentou 6 meses do Palmeiras, foi para o Curitiba e acabou encerrando a carreira, né? É a história do Jadson e do Ralf. Não pode mandar embora. Por onde andam esses dois? Não vão jogar mais, só estava encerrando mesmo. Então, o Miranda, cara, a ruindade pega, viu? Porque ele tá igual o Arboleda, tá igual o Diego Costa, tá igual o Léo. Pior. Ele tá entregando ouro demais, gente do céu. Agora, é um jogador de nível, um grande jogador que merece o nosso respeito, é ídolo do São Paulo. Mas, olha, o Rogério Ceni fica numa situação terrível, né? Porque vai ter que tirar o Miranda para dar um descanso para ele, ou para ele treinar muito e tentar voltar num ritmo e numa condição melhor.
porque senão vai desgastar cada vez mais, sabe? E a gente sabe como é que é essa coisa. Eu lembro do Gamarra, que foi o maior zagueiro que eu vi jogar, né? Jogando no Palmeiras já, e não conseguia jogar mais. E daí não conseguia acompanhar. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? E é uma judiação, porque são jogadores que você respeita e pessoas que você gosta. Então eu lembro também do Hernanes, ainda tentando, tentando. Aí, não, olha, o São Paulo sacaneou o Hernanes. Aí o Hernanes foi para o Sport, caiu para o Sport. Não adianta, cara, não dá mais. Muitos torcedores compararam o Miranda com o Hernanes depois do jogo contra o Bragantino. O Hernanes, além de tudo, é um grande cara, um cara legal pra caramba. Não tenho nada contra o Hernanes. Mas eu brincava bastante aqui que ele tinha uma artrose, igual eu, não consigo correr. E eu falava isso não porque eu quero que o Hernanes entre pelo cano, não, porque alguém tinha que fazer alguma coisa. Que ficar forçando a situação e não ia levar nada. É o que está acontecendo com o Miranda. Que o Miranda é um belo zagueiro, é verdade. Fez história no São Paulo, é verdade. Foi para a seleção brasileira, é verdade. Mas o tempo passa. Hoje, com 37 anos, principalmente agora no início da temporada, ele está muito lento, desfocado. A coisa está ficando feia. De tenho medo que a diretoria do São Paulo comece a escutar Tim Maia. Me dê motivo para mandar embora. Aí não Já tem deu, jeito. já Aí não deu. tem. Eu acho que jogadores como o Miranda deviam ter alguém que lhe aconselhasse. Falou, filho, é o seguinte, estamos já na descendente, vamos ver o que a gente faz a partir de agora, porque não dá para insistir demais. Não dá para ser eterno. E o que acontece com o Miranda tem uma relação um pouco estreita com o que acontece com o Rogério Ceni. É um ídolo do São Paulo. O Rogério Ceni tem uma história no São Paulo que devia ser ilustrada todo dia. E aí passa por essa situação de voltar ao São Paulo, porque é bonzinho, porque não fez nem contrato, só assinou em dezembro para tentar salvar o São Paulo, para tentar fazer isso. E a coisa não anda. O Rogério Ceni é um péssimo treinador? Lógico que não, acabou de ser campeão no Flamengo. É o atual, foi campeão brasileiro no Flamengo, não é atual porque já mudou o campeonato. Mas só que agora o campeão é o Atlético Mineiro, mas era o campeão brasileiro no ano passado. Uhum. Foi campeão no Fortaleza. Mas o Fortaleza vai tentar ser. Então, mostra que o cara tem qualidades. Mas a história dele no São Paulo é muito maior do que a história dele como treinador do São Paulo. Isso tem um peso. E acho que a diretoria de São Paulo devia começar a pensar nisso. Preservar a imagem desses caras. O Hernanes saiu, não chutado, como alguns falaram aí, mas saiu muito embaixo. O Miranda está indo pelo mesmo caminho. E o Rogério Ceni, até agora não vingou. Vou fazer o quê? Daqui a pouco alguém vai gritar Muricy na arquibancada. Você pode se preparar que isso vai acontecer. Aliás, Quartarolo, eu tenho aqui um desafio. Posso desafiá-lo? Pode. Me diga. O Luciano, aquele Luciano, que é o Marinho do São Paulo, fez uma temporada boa, depois ficar contundido. O Patrick acabou de chegar. Não é o Bob Esponja, é o Patrick. Acabou de chegar. E também já está contundido. Existe uma lenda de que departamento médico é o termômetro do clube. Você também concorda com isso? Concordo. Quando a fase está ruim, tem um monte de gente que vai para o departamento médico, né? A Lei Valdívia. Nego. Lei Valdívia barra chinelinho. Eu não acho que isso está acontecendo com esses jogadores citados por você. Esses caras são profissionais que a gente respeita. Mas a verdade é que o São Paulo contratou umas veieiras aí também, né? O Nicão foi bom jogador? Claro que foi, no Atlético Paranaense. Mas é jogador do Atlético Paranaense, gente. Eu não vejo o Nicão para usar 10 de São Paulo. Era. Pablo também era. O Alisson era mais um no Grêmio, até que está jogando bem. Caiu com o Grêmio. O Rafinha faz 2 anos que não joga nada. Mas agora melhorou, viu, Quartarolo? Porque ele está com um calção que não é tão justo. Não está usando mais fio dental, né? Calção tipo fio dental. Não, é verdade. Acho que tem algum problema que não pode mais mostrar as coxas. Será que alguém de São Paulo proibiu? Pode ser. Não sei, depois que inventaram esse negócio de tricas aí, eu sou capaz de acreditar em tudo. Pode acreditar.
Você vê, o Igor Vinícius ontem fez uma bela partida, jogou bem até. Mas, né, esse jogador às vezes joga bem, daí a pouco some, não tem sequência. Acho que o técnico também não dá sequência. Toda vez que ele tenta se enquadrar e ganhar espaço e ganhar ritmo, aí contrata o Daniel Alves, contrata lá o venezuelano, aí contrata agora o Rafinha. Ou seja, não dá sequência para o jogador, não dá confiança. Eu acho bom jogador, acho que é um jogador para se aproveitar. E o São Paulo não aproveita. São Paulo tem vários problemas. Os que vieram até agora continuam com os mesmos defeitos daqueles que saíram. Esse é o maior problema, Serotti. É verdade. E só a título de curiosidade, São Paulo fez mesmo uma proposta ao Portimonense pelo incrível William Rocha, já está acertado o salário. É um empréstimo com opção de compra. O cara que indicou vai ficar rico, hein? Anote. Lembra do Maicon? Lembra do zagueirão Maicon? Agora vamos rapidamente. Se você gostou, estamos chegando no final do programa. Se está gostando do programa, clique no positivo aí, no joinha, como alguns dizem, para deixar a gente feliz da vida. Bom, Quartarolo, notícia. Divulgadas as tabelas das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Não muda nada. E a novidade é que na Série C não sai aquela história de 10 para lá, 10 para cá. Agora teremos na primeira fase todos contra todos em turno único e avançam os 8 primeiros colocados para a segunda fase da competição. Lembrando que a Série C terá como atração o Vitória da Bahia. A última notícia que a gente precisa encerrar é sobre a Chapecoense. A Chapecoense entrou com um pedido de recuperação judicial. Aí eu pergunto, a solução é mesmo virar empresa? Seródio, eu discuto muito isso. Acho que a nomenclatura é o de menos. A gente estava até discutindo antes do programa. Não é porque virou empresa, porque não virou empresa, porque é clube associativo, não, que vai dar certo ou vai dar errado. Vai depender do administrador. Se o administrador for bom, for honesto, ok. Agora, se ele for desonesto e for um mau administrador, pode ser qualquer nome, não adianta, não vai conseguir fazer nada. A Chapecoense teve um problema gravíssimo, a tragédia. Tragédia que praticamente não, acabou com o time, e foi numa situação... a gente pode comparar muito a Chapecoense, guardadas as devidas proporções, ao acidente de Superga com o Torino, que era o maior time da Europa, um dos maiores do mundo na época. A seleção italiana era a base do Torino. Se ela viesse a disputar outra Copa do Mundo na sequência, teve a Segunda Guerra, é claro, a Itália teria todas as condições de ser tricampeã já naquela época, porque o time era extraordinário e todo o time morreu. O Manchester United passou por uma situação muito parecida. Então, essas coisas não tem como você recuperar num tempo tão curto. A tragédia está aí. Inclusive, o maior problema hoje da Chapecoense também, você ouve sempre, são dos familiares que perderam entes queridos e que até agora não é o dinheiro não vai trazer ninguém de volta, mas não houve uma condenação, não houve nada. O cara, o desgraçado que esqueceu maneira de dizer, né? De botar gasolina no avião, morreu também, está no inferno. E matou todo mundo, matou companheiros nossos, e pessoas que estão aí tentando justiça até hoje, e que é um país como o nosso aqui, que é um país desonesto, e está tudo pendurado na justiça, vai demorar mais 100 anos. Isso acabou com a Chapecoense, que naquele momento estava num crescimento muito grande como empresa, conquistando espaço no futebol sul-americano e mundial, por que não dizer, e daí teve que começar tudo de novo, e com uma dívida muito grande, porque agora, depois que passa o trauma da tragédia, passa aquela comoção, começa a entrar o lado financeiro. E o que tem de advogado em cima da Chapecoense é um negócio incrível. Porque todo mundo, a Chapecoense, que linda, mas na hora de cobrar, agora já se passaram bons anos, infelizmente. E assim é o Brasil. Então está todo mundo... A Chapecoense está pedindo aí recuperação judicial, eu acho que é o caminho, mas eu acho que o problema dela não foi tanto ser empresa ou não ser empresa. A tragédia é que acabou com ela. Eu, pela tragédia que aconteceu, torço para que eles consigam resolver o problema. Também. Quartarolo, manda um beijo para todo mundo que está acabando o programa. Na próxima segunda-feira estaremos de volta por aqui. Dá um beijo aí, Quartarolo. Um beijão para todos vocês. Futebol em Rede, na AltV, nas redes sociais, no YouTube ao vivo. Estamos com vocês e na segunda-feira, às 8 da noite, novamente. E olha,
Terça-feira, Futebol em Rede entrevista. Um ponta que era um azougue, mistura de Juninho com Garrincha. É isso aí, Seródio. Um abraço. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser. E peço desculpas aos nossos internautas que estão nos vendo, porque há um aviso a toda hora aqui. Sua internet está instável. Oh, que novidade! Obrigado, Net.